Olá, sejam muito bem-vindos ao nosso programa Bem Viver Corpo e Mente. Mais uma edição em que a gente traz uma convidada muito especial aqui hoje, devido à data do dia 2 de abril, em que é o Dia Internacional de Conscientização ao Autismo. Então hoje esse vai ser o nosso principal tema, em que a gente recebe hoje então a Milena, que vai se apresentar um pouquinho para nós. Seja muito bem-vinda. Obrigado. Então, eu sou a Milena, sou neuropsicóloga e estou atuando principalmente na área do autismo. Muito bem. Onde tu se formou? Há quanto tempo tu está no mercado? Me formei pela UX, né, fazem 7 anos. E aí, após, então, eu fiz 2 especializações, tá? Fiz uma em terapia cognitivo-comportamental, que é na área clínica, e depois eu fiz em neuropsicologia. Milena, tu também atende em consultório, né? Sim. Atendo em consultório aqui em Farroupilha. Faz testes, faz mais alguma coisa assim direcionada principalmente ao autismo? Bom, eu faço então a parte clínica de atendimento, mas também faço a parte de avaliação. Tá? Então, eu faço avaliação neuropsicológica para transtorno de aprendizagem, para outras áreas, né, da neuropsicologia. E também, principalmente agora, estou direcionada para esse diagnóstico, né, uma hipótese diagnóstica do autismo, né, quando as crianças são encaminhadas pelos neurologistas. Ah, legal. Hoje a gente fez um esquema diferente. A gente pediu para o público, através das nossas redes sociais, que participassem um pouquinho, né, mandassem as suas perguntas, mandassem as suas experiências, enfim. E a gente recebeu uma em questão que eu acho que vai englobar muita coisa, né? Então, eu vou ler, essa pessoa não vai ser identificada, mas ela diz o seguinte: eu li esses dias algo que falava sobre o autismo, em que pode ser confundido com algum atraso. Talvez isso faça com que as famílias demorem mais para procurar ajuda. Eu gostaria de saber quais são os principais sinais do autismo para que a família possa perceber essa diferença e poder procurar ajuda especializada logo. E se a demora no diagnóstico prejudica de alguma forma. Então é uma perguntona, né? Mas se tu quiser ir respondendo ela em partes, então, tem alguma coisa a ver em que ela diz que o autismo pode ser confundido com algum atraso? Sim. Então, como é que a gente começa a perceber os principais sinais de uma criança pensando que ela teria, talvez, esse diagnóstico de esse transtorno do autismo? Porque ele começa sempre com os atrasos no neurodesenvolvimento. Então, a gente começa a observar, a família começa a observar, os médicos, pediatra, que a criança ou ela não fala, ou ela começa a falar e começa a se desenvolver, e aí ela regride, né? Ou ela para de falar, ou ela diminui muito essa fala. Esse é um dos principais sinais que a família começa a observar, que é algo mais claro, mais concreto, né? Depois a gente começa a ver outros, então, atraso, então demora para caminhar, né, demora para engatinhar, é uma criança que não gosta muito, ou se isola muito, não quer ter muito contato social, ou às vezes se assusta, né, quando tem um local onde tem muito barulho, então sons altos, ou alguma questão, locais que não gosta de encostar, não quer encostar. Né? Esses são alguns sinais que a gente começa a observar que a criança pode ter o autismo ou não. Porém, esses também são sinais de outros transtornos ou de simplesmente uma dificuldade da criança não ter sido muito estimulada. Então, algumas casas são mais silenciosas, né? Tem pais que acabam não conversando muito ou que trabalham o dia inteiro. A criança fica muito na frente ou da TV, celular, o tablet, né? Assistindo vídeos. Então, ela acaba tendo esse atraso porque ela também não tem uma estimulação, né? E isso é importante salientar, né, Milena? Porque nem todas as crianças que são assim, que são mais quietinhas, que não gostam do toque, quer dizer que elas são autistas. Então, essa grande importância desse diagnóstico ser bem feito, né? Envolvendo também outros profissionais, Milena, dá para se dizer assim? Sim, é importante, tá? Quando se notar que uma criança está tendo, sim, muitas dificuldades, principalmente atraso de fala, atraso motor, procurar um auxílio.
Normalmente, quem auxilia mais no diagnóstico de autismo é o psicólogo. Mas é muito importante aliar, junto com isso, uma avaliação com uma fono para essas questões de linguagem e de comunicação. Um fisioterapeuta para essa questão da intervenção precoce, mais nesse sentido motor, né? De crianças que realmente são mais bambas, caem muito, tem muita dificuldade de subir escada. Né? Então, por isso que é tudo, precisa de vários profissionais envolvidos para essa criança ter um bom desenvolvimento e também para se ter uma avaliação de ver até onde que é um transtorno ou é simplesmente um atraso, não é simplesmente, né? Mas que é um atraso e que esse atraso na criança, ele precisa ser olhado. Sim. Porque esse período, os primeiros anos de vida, é onde a criança mais se desenvolve. Se ela não tiver um bom desenvolvimento ali, vai ficar lacunas desse aprendizado, né? Que vai refletir muito lá na frente, né? Milena, e a importância também das escolinhas, né? Isso. A gente está numa onda de algumas mães tentarem ficar em casa com os filhos, né? Ou não querem deixar na escolinha, daí fica com a avó, fica com uma tia. Isso a gente vê que é importante a criança ter muito contato, principalmente com a mãe, né? Que é uma relação de vínculos. Os primeiros vínculos, eles são muito importantes para a criança. Né? A gente vê que ali se forma toda uma relação, que essa relação ela vai se perpetuar até o final da vida. Né? Que foi as primeiras relações e a forma como tu vai se relacionar com as pessoas. Então, é muito importante que a criança tenha bastante contato, não só com a mãe, como com o pai, com os irmãos também. Mas as crianças hoje, elas ficam muito sozinhas quando elas ficam em casa. Porque a gente vê, né, normalmente são filhos únicos, ou tem um irmão, né? Então, ficam muito isoladas, né? A mãe acaba tendo uma função muito maior de estimular a criança o tempo inteiro. Quando a criança vai pelo menos meio turno na escolinha, ela tem as outras crianças para brincar, ela tem toda essa questão de movimento, né, de brincar fora, de parquinho, de andar de balanço, escorregador, que crianças, principalmente as que são criadas em apartamento, acabam não tendo. Eu recebo no consultório hoje crianças com muito atraso de fala, porque ficam muito nos meios eletrônicos, né? Então, muito celular e muito atraso motor, né? Porque não brincam, não vão para a rua. Hoje a gente não vê assim, brinca com o vizinho na rua. Não dá para fazer isso mais, né? É muita violência. Então, a gente vê que tem esses dois pontos, né? A criança precisa ter o contato com a mãe, mas também precisa ter essa questão da socialização na escolinha. Eu acho legal também a gente falar um pouquinho sobre essa questão da idade quando tu fala, né? Até que idade a gente consegue perceber que a criança tem um atraso, né? Por exemplo, motor. Até que idade ela deveria estar engatinhando, até que idade já caminhando e falando. Por exemplo, as primeiras palavrinhas, né? Mamãe, papai. Enfim, quais são essas idades? Não existe nada rígido, né? A gente diz que cada criança tem o seu tempo. O que a gente tem que cuidar é fazer uma média, né? Então, com 1 ano, uma criança que não fala mamãe, papai, tem que se tentar estimular muito ela para ver se vem essa fala, né? Até uns 8, 9, 10 meses, ela tem que fazer o babucio, né? Que é mamãe, papá. Ela tem que emitir sons. Certo. Tá? E o motor também, 1 ano, até 1 ano e meio tem que já estar caminhando, né? Tem todos esses marcos principais. A curiosidade de pegar os brinquedos, de brincar com a mãe, com um botão, com correntes, com brincos. Eu acho que essa é a parte normal, né? Que tu tá querendo dizer, enfim. Isso, tem que ser uma criança curiosa, né? Mexer em tudo. A gente se incomoda um pouco, né? Porque as crianças acabam, né? Vão na cozinha, tiram todas as panelas para fora. Mas isso faz com que a criança tenha um aprendizado. Eu costumo dizer, né? Que a criança saudável é a criança que faz bagunça. É a criança que não para quieta. Né? A criança que brinca. Né? E eu percebo que isso às vezes é até um problema, assim, para os pais. Enfim, eles acham que a criança é hiperativa. Né? Aí já estão levando para outro viés. Porque ele não para quieto, porque tem dificuldade para dormir, porque está sempre mexendo em alguma coisa, mas nessa fase tá certo. Né? Tem que ser isso. assim. É o normal. É o normal. Então, normal. deixa a criança brincar, deixa ela futricar nas coisas que tá
saudável, né? Parar a criança ali com o tablet na frente já vai atrasar ela automaticamente. Uma coisa, né? Tudo bem que a gente está desviando um pouco do autismo, mas também eu acho que serve como até um olhar diferente, assim, a questão de apontar muito e dar tudo de imediato para a criança, né? Ela aponta aquilo, em vez de simplesmente dar, faça com que ela fale o que é, né? Da forma dela, né? Do jeito dela, mas que ela tente, que ela saiba que aquilo é água, que aquilo é copo, que aquilo é garrafa, né? Que ela tente falar da forma que é, né? E sempre falando da forma correta para que ela entenda, mas que não simplesmente ganhe as coisas de mão beijada, né? Até porque tem outras questões nisso, né? Além desse atraso todo, depois a criança cresce achando que tudo ela vai ganhar, né? Então, tem todas essas questões. Eu acho que no autismo, talvez, isso também venha, né? Vem muito. Porque as crianças com essas questões do autismo, a gente não falou dos principais sinais, né? A gente são 2 marcadores que a gente utiliza, né? Que isso vem de uma classificação até médica, né? Mas é o que a gente utiliza para conseguir entender e fechar um diagnóstico, né? E os 2 marcadores são, né? Crianças que não têm a intenção sociocomunicativa, então elas não têm uma intenção de se comunicar para ter uma relação. Então, elas vão falar água, mas não é para se relacionar com a mãe, é porque elas querem água, né? E o outro marcador que é bem importante seria os interesses restritos, né? Então, o que acontece? Uma criança que não brinca, uma criança que não tem elas são crianças que não têm essa exploração, né? Então, elas brincam com uma coisa só e elas não conseguem explorar outras atividades. Por isso que, às vezes, alguns pais... mas ele é tão quietinho, ele não incomoda, ele é tão querido. Sim. Nós vamos por um rápido intervalo e já retornamos. Existe uma linha tênue que separa quem vende medicamentos de quem cuida de você. A Agafarma é uma rede de cuidados formada por profissionais que são referência em saúde, com espaços para acolher com carinho toda a família, cuidar de sua saúde com atendimento humanizado e cuidados farmacêuticos profissionais para garantir o seu bem-estar, oferecendo acesso à saúde com o cartão Agafarma, para que sua família viva sempre bem. Agafarma, cuida com o coração. Cuida com o coração. Agafarma, em Farroupilha, em 2 endereços para melhor atendê-lo. Júlio de Cacilhos, 784 e na Rua Coronel Pena de Moraes, 397. O cooperativismo liga pessoas e ideais a um mundo melhor. Conecta uma alternativa econômica eficiente com gestão e bons resultados. Une associados, colaboradores e sociedade a uma vida melhor. O Sescope RS interliga a educação, pesquisa e extensão a um trabalho mais eficiente. O cooperativismo também é para você. Informe-se e participe. Sescope RS, interação cooperativista para um mundo melhor. Voltando com o nosso programa e hoje com a nossa convidada Milena, falando um pouco mais sobre o autismo. Nós estávamos falando sobre uma pergunta em que uma participante mandou para nós e apenas para concluir ela, ficou, né, não sei se ficou no ar, enfim, mas a última pergunta dela é se a demora no diagnóstico prejudica de alguma forma a criança autista. A demora no diagnóstico, ela causa muitos prejuízos na criança. Tá? A gente sabe hoje que existe a neuroplasticidade, né? Que a neuroplasticidade são formas como o cérebro vai se adaptando, principalmente nos primeiros anos de vida. O cérebro é como se ele estivesse ali sendo moldado nesses primeiros anos. A criança que não tem o diagnóstico, dificilmente ela vai ter um tratamento e uma intervenção. Tá? Então, isso que faz com que a criança fique com lacunas no desenvolvimento. Porque ela não vai ter essa intervenção precoce. Quanto antes a criança vier para fazer o tratamento, mesmo que ela não tenha um diagnóstico fechado, que ela tenha atrasos, melhor vai ser o desenvolvimento dela até a vida adulta. Ótimo. Então a gente agradece muito a participação da nossa telespectadora. E para os próximos da mesma forma, participe junto com a gente, que a gente vai trazer aqui para o programa
para a gente poder tirar as dúvidas ou, enfim, alguma experiência. Milena, eu sei que o autismo, nós sabemos que é muito complexo. Os pais ficam totalmente perdidos. O que eu faço agora com o meu filho autista? O que tu poderia explicar a respeito? Como lidar com uma criança autista? O que eu posso fazer no dia a dia? Se tem alguma rotina que deve ser estabelecida para lidar com as crianças autistas? Enfim, nas escolas, como que é feito isso, Milena? A família vai ter o diagnóstico, né? Normalmente é o neurologista que dá, né? Ou o psiquiatra que dá o laudo e diz que a criança é autista. O que acontece? Ele vai dar esse diagnóstico, mas ele não vai dizer para onde os pais vão ir, né? Tem o laudo ali e a família meio que se vira, né? O que é importante? A família procurar profissionais especializados na questão do transtorno do espectro autista, para tentar entender como é que é o funcionamento dessa criança. Cada criança ela vai ter um direcionamento e ela vai precisar de profissionais diferentes. E cada autista é um autista, né? Nenhum é igual. Não, eles são todos diferentes, muito diferentes de si, né? Tanto que a gente também tem níveis de gravidade. Então, tem do mais leve até o mais grave. A gente falou antes também da intervenção precoce, né? Então, quanto antes a criança vier para o atendimento, melhor vai ser, né? Esse desenvolvimento dela. Mas as crianças maiores, elas também precisam, e sempre há tempo, né? De conseguir avanços com ela. Procurando os profissionais, esse profissional vai entender como é que é essa criança e também vai fazer, então, uma proposta de intervenção. Normalmente se engloba vários profissionais, né, de várias áreas, né? Psicólogo, TO, fisioterapeutas, fono, neuro. Sim, tem que ter sempre com o médico em contato. Né, algumas crianças fazem musicoterapia, fazem arte-terapia, fazem a ecoterapia. Então, existe uma infinidade assim, de tipos de atendimento que vai ser ofertado para essa criança e a gente vai ter que ver também o quanto a família consegue, né, se organizar para levar nos atendimentos, quanto ela está disponível. Mas quanto mais profissionais, melhor, né? De diversas áreas, né? Diversos técnicos, né? Sim. O primeiro passo, Milena, descobri que o meu filho é autista, estou com diagnóstico. A quem eu recorro no primeiro momento? A gente sempre vai ter que ver qual que é o principal prejuízo dessa criança, tá? Então, ela tem um prejuízo de fala, mas é um prejuízo somente de linguagem, ou ela também não tem muita intenção de se comunicar, né? Eu acho que essas são as nuances, né? Se é uma questão de linguagem, ela vai ter que procurar um fono, né? O primeiro atendimento, então, a largada vai ser procurar um fono, né? Mas, normalmente, a criança, ela também vai ter muita dificuldade de relacionamento, então, vai ter que procurar um psicólogo. Elas não têm uma brincadeira muito simbólica, então, a gente tem que trabalhar essas questões simbólicas com ela, porque isso vai ajudar ela não só nas relações, mas também no aprendizado escolar. Ótimo. Precisa de toda essa abstração, esse simbolismo para conseguir aprender. Aí depois a gente vai vendo. Bom, eles normalmente têm muita sensibilidade sensorial. Então vai ter que procurar um terapeuta ocupacional, né, ou alguém que tenha essa especialidade, que pode ser um fisioterapeuta, né? Existem outros profissionais que também têm essa especialidade. A gente tem que tratar a criança de forma global. Sim. E cada uma daí vai ter que ter o seu plano de tratamento individualizado. É sempre importante, né, deixar isso muito claro, de que tanto o autista como qualquer outro transtorno, enfim, o acompanhamento multidisciplinar, ou seja, de vários profissionais, sempre é muito importante. Então, isso não significa que o psicólogo mais o TO mais o fisioterapeuta é frescura. Isso não é frescura, isso é qualidade de vida, tanto para o autista, né, ou para o paciente, quanto para a família. Então, é muito importante que isso fique extremamente claro, né, Milena, porque dessa forma a criança vai poder se desenvolver da melhor forma possível dentro da normalidade que é dela. E é importante isso que tu fala, Suzy, porque a família também precisa de ter esse olhar diferenciado. Né? É necessário. Como que eu faço para lidar com o meu filho? Qual o entendimento que eu preciso ter desse transtorno para eu poder lidar no dia a dia com ele, né? A aceitação. Quem pode ajudar nesse momento? É um luto que você está também passando, porque o filho idealizado, o filho que eu imaginei,
e não veio de acordo com o que eu esperava. Então, o que fazer neste momento? Os pais também precisam deste olhar, né, Milena? É muito importante que a família possa se envolver, principalmente com os outros profissionais, que possa ter esse contato direto e trabalhar todos juntos. A ideia é sempre que todos os profissionais consigam acolher essa família da melhor forma. Tentar se colocar no lugar, né? Porque para essa mãe, para esse pai, até para os irmãos, é muito difícil de lidar com todas essas situações. São crianças que demandam muito tempo, muita energia. Então, além de ter todo esse processo de elaboração desse luto, né, de aceitação dessa criança, a família também vai ter que aprender a lidar com ela, porque a terapia ela sempre vai ter que continuar em casa. Então, a gente também tem esse costume de ensinar os pais algumas atividades para fazer em casa, de ensinar os pais a brincar com essa criança, que a maioria dos pais não está sabendo muito brincar, não só com a criança com esse diagnóstico, mas com os filhos. Ensinar esses pais a brincar, ensinar esses pais como lidar nas situações, na escola. Ótimo. Então, nós vamos para mais um intervalinho rapidinho, mas fica com a gente traz mais informações sobre o autismo. O cooperativismo liga pessoas e ideais a um mundo melhor. Conecta uma alternativa econômica eficiente com gestão e bons resultados. Une associados, colaboradores e sociedade a uma vida melhor. O Sescope RS interliga a educação, pesquisa e extensão a um trabalho mais eficiente. O cooperativismo também é para você. Informe-se e participe. Sescope RS, interação cooperativista para um mundo melhor. Existe uma linha tênue que separa quem vende medicamentos de quem cuida de você. A Agafarma é uma rede de cuidados formada por profissionais que são referência em saúde. Com espaços para acolher com carinho toda a família, cuidar de sua saúde com atendimento humanizado e cuidados farmacêuticos profissionais para garantir o seu bem-estar. Oferecendo acesso à saúde com o cartão Agafarma, para que sua família viva sempre bem. Agafarma, cuida com o coração. Cuida com o coração. Agafarma, em Farroupilha, em 2 endereços para melhor atendê-lo. Júlio de Cacilhos, 784 e na Rua Coronel Pena de Moraes, 397. O cooperativismo liga pessoas e ideais a um mundo melhor. Conecta uma alternativa econômica eficiente com gestão e bons resultados. Une associados, colaboradores e sociedade a uma vida melhor. O Sescope RS interliga a educação, pesquisa e extensão a um trabalho mais eficiente. O cooperativismo também é para você. Informe-se e participe. Sescope RS, interação cooperativista para um mundo melhor. Estamos de volta com o nosso programa Bem Viver, Corpo e Mente. Temos mais uma pergunta de um telespectador. Ele gostaria de saber, Milena, se o autismo tem cura. O autismo ele não tem cura. O que se tem é tratamentos que ajudam a melhorar a qualidade de vida e o desenvolvimento dessa criança ou do adolescente. Tem os tratamentos, então, com os técnicos, né? Então, psicólogo, fono, terapeuta ocupacional. E também tem a parte médica, que é bem importante. O autismo ele não tem uma medicação que vai ajudar, que vai curar ou que vai mudar a pessoa, mas ele auxilia nos comportamentos inadequados. Algumas crianças, então, às vezes têm comportamentos de se morder, né, mais agressivos. A medicação ajuda nisso, né, a conter esses comportamentos. Então, a criança consegue desenvolver melhor quando ela está mais tranquila. Ameniza os sintomas, seria isso? Isso, ameniza esses sintomas que são mais, digamos, ruins. Agressividade, o ser impulsivo, né, fazer as coisas assim sem pensar, tudo isso vai dando uma amenizada. A ansiedade, porque a maioria são muito ansiosos, a concentração, a atenção. Né? A medicação vai auxiliar nesses quesitos. E a gente percebe nitidamente que a criança ela começa a responder melhor à terapia quando ela está medicada. Não são todas as crianças com autismo que vão precisar de medicação.
Algumas crianças, elas não têm esses comportamentos. Então, elas não precisam. Mas as crianças que precisam e que há uma recomendação, né, uma prescrição médica, a família vai ter que, né, aceitar e, claro, tem todo um processo, né? Mas é importante que a criança tome. Então, a gente tem isso muito claro e nítido, né, ao longo desse programa, muito importante, de que esse acompanhamento multidisciplinar com a medicação, que a medicação não deve ser subestimada. Esse tratamento todo, ele é muito importante que seja multidisciplinar, todas as recomendações médicas, ou com o fono, ou com o psicólogo, mas o ideal não é ou, é e, né? Então a gente inclui. E a gente não subestima as recomendações dos profissionais se a gente quiser que esse autista, que essa criança ou esse adolescente, ou até mesmo o adulto, né, quando vem para avaliação já adulto, que eles possam ter uma qualidade de vida melhor. E lembrando aos pais que é necessário o envolvimento de toda a família. Se envolvam na causa, que a criança terá muitos benefícios. Então a gente agradece principalmente, Milena, pela tua presença hoje. Fica aqui o contato também da Milena para quem tiver mais alguma dúvida ou que deseja entrar em contato para agendar alguma avaliação da sua criança. E a gente fica para o próximo programa. Então, muito obrigado também por nos acompanhar e até a próxima. Obrigada, Milena. Obrigada. Seja sempre bem-vinda. Agafarma, em Farroupilha, em 2 endereços para melhor atendê-lo. Júlio de Cacilhos, 784 e na Rua Coronel Pena de Moraes, 397.